E o Palmeiras? E esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Cara, viraram? Inacreditável. Puta que pariu. O Palmeiras virou em 9 minutos o jogo. 10 minutos, mano. 20 jogos que não perde fora de casa. Vai ser campeão brasileiro. Eu tô achando que o Flamengo vai ser campeão. Ah, não, doido! Palmeiras ganhou de novo! Palmeiras ganhou de novo, 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 meu irmão! Esse time tá com o diabo dele. Bora rir das reações da mídia, imprensa, secadores após o Palmeiras virar do Bragantino aí. Então bora ver reações aí, que tá bem engraçada. Cara, viraram? Inacreditável. Puta que pariu. O Palmeiras virou em 9 minutos o jogo. 10 minutos, mano. 20 jogos que não perde fora de casa. Vai ser campeão brasileiro. Eu tô achando que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, mas o Flamengo empatou com o Botafogo e o time do Palmeiras não perde. A chance nossa é do Palmeiras desandar no Mundial e voltar ao Mundial e tem desandado. Porque puta que pariu. Não perde, caralho! Pô! Caramba! Caralho! Acabei de falar! Vou torcer essa bosta de Red Bull Bragantino! Só... Vai gravar essa porra! Caralho! O Cleiton tá aqui com a gente. Porra! Segurar esse resultado, Cleiton. Essa merda desse Red Bull Bragantino só atrapalha a vida de São Paulo, essa desgraça! Os caras é mó freguês do Palmeiras e do Corinthians, rapaz! Essa desgraça só atrapalha a vida de São Paulo! Esse goleiro mão de alface aí! Porra! O Palmeiras vai ganhar o brasileiro, cara! O Palmeiras vai torcer pro Palmeiras desandar no Mundial lá, voltar mal, acabando a bateria dessa merda, voltar mal no brasileiro, ter crise, porque do jeito que tá, o Palmeiras não perde, cara! 29 mil jogos fora de casa que não perde! Palmeiras? O Palmeiras não perde um jogo fora de casa! Porra! Caralho! Pô, os caras viraram o jogo em 5 minutos, cara! Que é isso, cara? Que doideira que é essa? Porra! Pelo amor de Deus! Flamengo empatou! Vai ganhar o brasileiro de novo, o Palmeiras, cara! Vai ganhar de novo! Ah, merda! Nós fica falando aí de mundial, que tem mundial! Enquanto os caras ganham o campeonato, tomar no rabo, rapaz! Torcer pro Palmeiras desandar no mundial! Por você falar em mundial! Desandar, ir mal lá e voltar! Que o campeonato brasileiro vai parar um mês, né? Tá louco, tomar no rabo com esse time aí, cara! Ô, Red Bull, poxa, Red Bull. Poxa, Red Bull. Segue o líder. Segue o líder, Palmeiras. Olha lá. É o time da virada. É o time da virada, Red Bull. Aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Não adianta secar esse time não, cara. Não adianta. Isso porque ainda tava em campo sem o Abel Chorão. Poxa, Red Bull, velho. Acabou com o meu dia, mano. Vocês acabaram com o meu dia. Aí, ó. Assim ficou a tabela do Brasileirão após o empate do Flamengo contra o Botafogo e a vitória do Palmeiras contra o Bragantino. Eu não vou nem falar quantos pontos o Palmeiras tem, quantos pontos o Flamengo tem. Tá aqui. Eu não vou ficar falando, não. Só sei que a verdade é que o Flamengo precisa vencer o Palmeiras na próxima rodada. Tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar do Palmeiras na próxima rodada no confronto direto. Não pode nem pensar em perder. Olhando a tabela, o Flamengo tem que ganhar e não pode nem pensar em perder a próxima rodada contra o Palmeiras. E o Palmeiras? E esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein? Ah, não, doido! Palmeiras ganhou de novo! Palmeiras ganhou de novo, 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 meu irmão! Esse time tá com o diabo dele. Esse time tem um pai que não tem condição não, cara. Os caras estavam apanhando de 1-0. Palmeirinho joga em casa, ganha. Palmeirinho joga fora, ganha. Palmeirinho joga Libertadores, ganha. Palmeirinho joga Brasileirão, ganha. Palmeirinho não perde mais não.
Palmeirinha não perde mais não, meu irmão. Acabou! Acabou! Agora eu vou ter que ficar escutando essa musiquinha a noite inteira no meu domingo! Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Time lazarento dos infernos! É minha boca lazarenta também, que vem aqui no intervalo falar que vai perder o jogo! E eu não aprendo que esses caras não perdem! Esses caras não perdem, irmão! Acho que são 10 vitórias seguidas fora de casa! É um absurdo que esse time do Palmeiras faz! E sem jogar bola, isso que é o pior, mas falar, o Palmeiras jogou um grande... Não, o Palmeiras é um sniper americano que fica lá com aquela arma em cima do prédio, bisoiando no binóculo aqui, dá no melão, velho, não erra! E olha o tamanho dessa vitória do Palmeiras! O Palmeiras é líder com 22 pontos, o Flamengo é segundo com 18, o Cruzeiro vai jogar daqui a pouco, pode passar o Flamengo. Mas tem Palmeiras e Flamengo semana que vem no Allianz Parque. E se esses porcos ganham, abre 7 pontos! 7 pontos de gordura, já vai começar, irmão! Já tem 10 rodadas brasileiras, os caras vão abrir 7 pontos de gordura, velho! Me ajuda a parar esse time lazarento! Eu nem gravei o segundo gol do Palmeiras. Eu nem gravei o segundo gol do Palmeiras só de raiva desse Bragantino. Porra, Bragantino! Não faça eu falar palavrão não, Bragantino. Pô, meu. Time sem vergonha, ganhando o jogo, de boa, atacando. E aí vai, deixa esses caras ganhar, meu. Eu nem gravei o segundo gol do Palmeiras, só de raiva. Pelo amor de Deus, mano. Como deixa os caras virar o jogo? Como deixa, Bragantino? Esses caras virar o jogo, meu. Mano, eu falei, hoje eu vou zoar o palmeirense. Hoje eu vou zoar o palmeirense. Como zoa? Mano, que time cagado esse do Palmeiras, mano. Que time melado. Esse time do Palmeiras é melado, mano. Bragantino, eu achando que vocês ia ajudar a minha noite. Coringão ganhando, meu rival perdendo. Mas não, vocês pegam e deixam os caras virar, meu. Mas queria falar do gol do Maurício. Vamos lá. Que foi o Mas não segundo. é necessariamente um gol de dentro da área, um gol de triangulação, o gol começa pela esquerda, o jogo que o Palmeiras não tinha no primeiro tempo. Então é um time que, quando está travado aqui, muda a peça, sabe de buscar, vai ampliando seu repertório a cada rodada. Acho que essa é a boa notícia de hoje. Não necessariamente a grande atuação, mas dentro do jogo e não é um adversário tranquilo. Muita gente vai perder ponto para o Red Bull Bragantino, muita gente não vai tirar espaço do Palmeiras como o Red Bull Bragantino tirou hoje durante o primeiro tempo. Então tem muito que comemorar, porque quando olha para frente, o calendário é ruim para todo mundo. Mas você começa a ter uma margem de negociação ali um pouco maior. Eu acho que isso, Calçade, tem muito a ver com o que o Abel falou. Às vezes a gente critica o Abel, porque o Abel às vezes é meio ríspido na coletiva e tal. Às vezes o Birner fala assim, às vezes o cara não sabe ganhar, meu. O cara vai lá pra coletiva, fica mais leve e tal. Mas divirta-se. Né? Divirta-se um pouco. Enjoy, né? Como você gosta de falar, né? Enjoy. Enjoy não é comigo, mas divirta-se. E aí, Calçade? Usei essa palavra aqui. E aí, Calçade, tem muito a ver com aquilo que o Palmeiras estava preparando durante o começo do ano. Ah, mas olha só, já está sofrendo para classificar no Paulista, olha, os peças não estão encaixando, olha, não está dando certo. E me parece que o que a gente está vendo hoje, e ainda é cedo, é verdade, porque estamos em maio, mas o que a gente está vendo hoje é fruto de um trabalho do qual o Abel, ninguém em nenhum momento abriu mão, mesmo com críticas e cobranças. Boa noite. É cedo, mas eles já jogaram 35 partidas cada um, né? Eu não sei quando é que vai ser tarde. Cedo, depois do assim, Mundial, né? depois do Mundial. Esse calendário criminoso. Porque o que eu me divirto é quando a gente começa o ano aqui, no Lili Passe menos, mas outros programas gostam mais, de criar, por exemplo, o Birner inventou cara a cara, né? E aí fica, quem tem melhor elenco? Quem é o elenco? Aí é legal aquele momento. Você esquece todo o resto da temporada, que eles vão jogar 10 vezes por mês. Você esquece tudo isso, que os caras vão se machucar toda a rodada porque estão num nível de esgotamento absurdo. O Maurício entra muito bem, marcando o gol da virada do Palmeiras, o 7º dele na temporada 2025, que começou
bem o ano, teve aquela lesão no jogo contra o São Paulo, então tá voltando agora e voltando com confiança. O Murilo empatou o jogo, o Murilo que tinha feito gol na Libertadores contra o Bolívar, agora voltou a repetir a dose. Palmeiras 2, Bragantino 1, era um confronto direto, era um confronto muito importante e o Palmeiras foi lá e buscou o resultado, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Bruno, um abraço ao nosso amigo assinante. De fato, uma vitória importantíssima, até porque o Bragantino começou a rodada empatado com o Flamengo em pontos e poderia... Aliás, ele foi para o intervalo líder do campeonato, né? Naquele momento ele superava o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu reagir no segundo tempo, até porque, primeiro, porque tem um comando competente. Segundo, porque... o Palmeiras tem mais opções de banco hoje do que os outros. O Palmeiras tem vários jogadores muito bons no elenco. Claro que o espetacular é o Estevão. Não tem mais ninguém desse nível. Ninguém, né, no futebol brasileiro tem. Mas o Palmeiras tem vários ótimos jogadores, mais ou menos do mesmo nível. Então, quando o Palmeiras vai, olha para o banco e fala, Maurício, vem, o Palmeiras está optando por um ótimo jogador. Poderia ser titular. Casualmente é reserva, da mesma forma que o Veiga já foi titular, importante no Palmeiras, hoje está no banco. Então, são várias as opções desse nível. E isso acaba, obviamente, facilitando muito a vida, não só da comissão técnica, mas do próprio Palmeiras. Veja, são 12 vitórias nos últimos 13 jogos em Campeonato Brasileiro e Libertadores, ou seja, nas duas competições mais importantes que o clube joga. O Palmeiras já coloca 4 pontos à frente do Flamengo e para dar uma ideia do que significa essa fase, se a gente somar Libertadores com o Campeonato Brasileiro, tá? O Palmeiras fez até aqui 37 pontos. Tá? O Flamengo, por exemplo, fez 26. Óbvio que na Libertadores os adversários são diferentes, então essa soma ela não é, essa conta não é obviamente um cálculo perfeito, mas é só para que também a gente tenha uma noção daquilo que esse time do Palmeiras vem fazendo agora. Não sei se vai ser um time que vai conquistar tudo, que se vai marcar época, até porque daqui a pouco o Estevão vai embora, vai ser um outro momento, um outro Palmeiras, mas a verdade é que esse time, ele está cada vez mais difícil de ser batido. E o Piperno citando o elenco do Palmeiras, as opções... Palmeiras hoje sem o Paulinho, que segue um cronograma individualizado, conforme divulgou a assessoria de imprensa do Palmeiras, o Vitor Roque com problemas particulares. Sim. E até no jogo de hoje, chamou a atenção o Abel Ferreira, que não ficou à beira do campo, estava suspenso, no caso o João Martins, não ter utilizado o Rafael Veiga, para se ter uma ideia. E o Felipe Anderson. O Felipe Anderson que também acabou não entrando. Fala, Piperno. Você vê, né? A gente está falando das muitas opções. Jogou o Alan, hoje não foi tão bem. No segundo tempo entrou o Luigi. Então, além dos reforços milionários, o Palmeiras... Thales, desculpa, falei Luigi. Eu tenho o Thales, né? Thales, Luigi, Maurício, substituições do Palmeiras. Lucas Evangelista, que entrou bem. Entrou bem, e então, o Bruno Fux. Então, além das contratações milionárias, e é sempre importante dizer que esse ano o Palmeiras gastou quase R$500 milhão em reforços. Com todo esse investimento, ainda assim, o Palmeiras vai lançando garotos como Alan, Thales e Luigi. Isso é muito importante, isso é também olhar para frente, olhar para o futuro do clube. 9ª vitória seguida do Palmeiras como visitante. Um feito assim muito expressivo desse Palmeiras, porque não acontecia, eu levantei esse dado aqui, 9 vitórias do Palmeiras na condição de visitante, não acontecia desde 1993, hein? Fazia tempo que o Palmeiras não conquistava 9 vitórias consecutivas fora de casa. Até para ser mais preciso aqui, aliás, até corrigindo, tá? Não 93, 96. Desde o período entre fevereiro e maio de 1996, o Palmeiras não conseguia 9 vitórias consecutivas jogando como visitante. E há 20 jogos, o Verdão está invicto quando joga na condição de visitante. Hoje virou para cima do Bragantino pelo placar de 2-1, abrindo vantagem na liderança, na ponta do Campeonato Brasileiro 2025. Muito boa noite para você, Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É uma vitória muito importante, né? E o Palmeiras ele vai somando alguns pontos fundamentais nesse campeonato. É pelo menos a 3ª vitória fora de casa, assim, muito difícil que o Palmeiras consegue. E difícil que eu digo são jogos em que poucos times vão vencer.
Inter em Porto Alegre, Fortaleza em Fortaleza e agora Bragantino em Bragança. Bragantino faz um campeonato muito bom. No momento que venceu o Palmeiras, ele estava assumindo a liderança do campeonato, né? Depois perdeu o jogo, caiu para o terceiro lugar, pode cair para quarto, Cruzeiro pode ser vice-líder se ganhar do Atlético. Então, são 3 jogos difíceis que o Palmeiras conquistou 3 pontos, que poucos vão conquistar. Ninguém, eu tô pensando aqui, até agora ninguém ganhou do Inter em Porto Alegre, do Fortaleza em Fortaleza e do Bragantino em Bragança. Só o Palmeiras, né? E poucos vão conseguir. Então, esse tipo de vitória no campeonato de pontos corridos, ele é muito relevante, é muito forte. O Palmeiras consegue abrir 4 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que é o seu adversário mais próximo. Tem o confronto direto semana que vem em São Paulo, podendo abrir até 7 do Flamengo, mas claro, é um jogo duro, faz um bom tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo aqui em São Paulo, mas a gente vai falar desse jogo durante a semana, no próximo final de semana, mas uma vitória gigante. E o Abel está conseguindo administrar bem a maratona de jogos, ele tem um elenco bom, ele tem um elenco bem equilibrado. Outro dia no Bate-Pronto a gente estava até colocando assim, hoje realmente o Palmeiras tem 2 bons jogadores em cada função, pelo menos 2 bons jogadores em cada função. Como o Piperno falou, o Estevão é o cara acima e os outros são todos bons jogadores que podem compor muito bem, podem ser titulares ou não. Maurício, que entrou, fez o gol. Maurício é um titular ou não? Ele até não tem jogado com tanta frequência depois que lesionou. Mas é um cara que pode perfeitamente ser titular do Palmeiras ou de qualquer time da Série A. O Veiga nem saiu do banco, Felipe Anderson, Vitor Roque não jogou. Então o Palmeiras tem hoje realmente um elenco de vários titulares. E o Abel tem rodado bem esse elenco. E é importante no campeonato de pontos corridos. O Palmeiras vai num caminho muito bom nesse início de brasileiro. O Bruninho, esse ponto que você tocou é importante porque era uma crítica que se fazia ao time do Abel Ferreira no ano passado. O Palmeiras termina o Campeonato Brasileiro 2024 sem vencer nenhum time do G5 da competição. Venceu o Flamengo, mas foi na Copa do Brasil. E a vitória para cima do Flamengo na Copa do Brasil não resultou de nada, porque o Palmeiras acabou ainda assim eliminado com aquele 1-0, gol marcado pelo Vitor Reis, aqui no Palestra Itália. Então o Palmeiras termina os pontos corridos do ano passado sem vencer nenhum confronto direto da parte de cima. E hoje, um duelo do primeiro colocado contra o terceiro, fora de casa, o Palmeiras foi lá e conseguiu 3 pontos. Isso é importante mesmo, que o que falhou ano passado foi justamente os confrontos mais difíceis. No Palmeiras contra os times mais fortes foi muito mal. Por isso que ele perdeu o campeonato pro Botafogo, porque entre os mais fracos o Palmeiras foi melhor que o Botafogo. O desempenho do Botafogo entre os 5 primeiros do campeonato é muito superior ao do Palmeiras, inclusive vencendo os 2 jogos contra o Palmeiras. Então, o grande problema do Palmeiras foi nos grandes confrontos. Isso dá para incluir até os mata-matas, né? Porque na Libertadores ele cai pro Botafogo e na Copa do Brasil cai pro Flamengo. E nos clássicos, nos grandes jogos do Brasileiro, o time foi mal. E esse ano é diferente. Esse ano, no Brasileiro, o Palmeiras tem conseguido vencer os jogos difíceis, os jogos mais complicados. E isso é um ponto fundamental, porque contra os pequenos o Palmeiras tropeça pouco mesmo. E no campeonato de pontos corridos você faz a sua base de pontos contra os pequenos. Ano passado, acho que o único jogo assim que você pode dizer que o Palmeiras tropeçou feio contra um time que brigava mais embaixo foi a derrota pro Vitória em casa, no início do segundo turno. Então o Palmeiras ele se mantém bem contra os pequenos e agora está ganhando grandes jogos também, coisa que no ano passado o time falhou. Então é um Palmeiras que vai apontando muito forte na liderança desse campeonato. Flávio Prado. Do tempo, aliás, até certa altura do segundo tempo o Palmeiras ainda não tinha deslanchado. Tudo que você falou é verdade, essa vitória tem que ser muito comemorada. Não vamos nos esquecer que o adversário, se vencesse como estava vencendo, seria o líder do campeonato. É um adversário de qualidade. Não é um confronto do peso de um Flamengo e Botafogo, mas eu vi um paralelo entre os 2 jogos hoje. Os 2 considerados grandes e brigando pela liderança do campeonato, tanto Flamengo quanto Palmeiras, foram colocados em condições desconfortáveis pelos seus adversários. E o Palmeiras deu melhores respostas. O Palmeiras, do segundo tempo, acabou fazendo tudo aquilo que se pedia por quem assistiu à primeira etapa. Mais jogo pelos lados, opção, é certo, mudaram os nomes, mas mudou principalmente o jeito do Palmeiras jogar. Enfim, o Palmeiras achou uma solução contra o Bragantino que o Flamengo não achou contra o Botafogo. Até foi relativamente melhor que o Botafogo, um jogo também de muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais no primeiro tempo, 2 no segundo, uma para cada lado. Mas no frigir de todos esses ovos aí, o Palmeiras vai se mostrando mais constante. Há muita discussão sobre as qualidades dos elencos de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras talvez não tenha esse elenco tão cintilante, tão vistoso, mas é um elenco mais equilibrado. O Palmeiras tem soluções, agora hoje menos em relação ao ataque, mas entraram garotos que acabaram dando conta do recado.
Então, o Palmeiras do Abel está muito próximo, por essa conta que o Vitor Birner fez, é uma conta importante, de ir para a parada com uma certa tranquilidade. Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa tranquilidade, mas o Flamengo está muito pressionado. O Flamengo que durante a semana estava pressionado, inclusive da Libertadores. Se o Flamengo eventualmente tivesse perdido da LDU, ele estaria fora da Libertadores. Então, o time do Felipe Luiz tem uma pressão sobre si, até pelo que se propõe, né? Como falou o Calçade, o Flamengo busca essa exuberância, que no Palmeiras a falta dessa exuberância é perdoada por todos nós, torcedores, imprensa, jogadores, o técnico do Palmeiras. O Abel não vai cobrar falta de exuberância de ninguém, nunca na carreira dele. Eu não acho que os times busquem exuberância aqui. Eu acho que os times, como disse o Calçade, acreditam em modelos de jogo e alguns são, para a maioria das pessoas, porque beleza é uma coisa razoavelmente pessoal, mais bonitos do que os outros. Os do Flamengo, se funcionar como o treinador deseja, é um jogo que envolve você mais, porque é um jogo de pressão intensa em cima, o time chega, tem a bola e o jogo fica mais eletrizante. O do Abel é um tipo de jogo um pouco mais agudo que o do Felipe. O do Felipe também mas é um pouco mais agudo que o do Felipe. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar, e aí quem está assistindo a gente pode tirar a própria conclusão, obviamente, se isso é uma grande coincidência, se isso é uma questão tática, se é questão técnica, se é a mentalidade. Porque o Palmeiras, na Copa do Brasil, venceu o Ceará fora de casa. O Ceará tem a melhor campanha do Brasileirão até agora jogando na sua casa. Sim. Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato de Diferença, mas o Ceará é um time difícil de ser batido jogando no Ceará. Na rodada passada, o Palmeiras quebrou a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só empatava. Jogo duro. O Palmeiras não conseguia criar, achou um gol no final. O Bragantino não havia perdido em casa também. Também. E o Palmeiras vai lá e vira contra o Bragantino. Quer colocar mais 2 exemplos? Por favor. Recentes? Vitória sobre o Fortaleza fora de casa. Sim. Que há muito tempo não perdia em casa. Vitória sobre o Internacional, que há muito tempo não perdia. Naquela sequência vinha bem o Internacional. E não tinha perdido no ano. E vitória na altitude também, contra o Bolívar. Só para colocar essas vitórias que, fora de casa que são expressivas. Não são vitórias contra equipes que estão na zona do rebaixamento, que estão desesperadas. São vitórias expressivas. E aí, numa comparação com o Flamengo, raramente o Flamengo joga menos que o seu adversário. Hoje, por exemplo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Não foi espetacular, não foi melhor que o Botafogo. O Flamengo ficou mais perto de vencer do que o Botafogo. Só que mesmo jogando melhor, o Flamengo ainda não ganha os seus jogos quando as coisas estão parelhas, ao contrário do que faz o Palmeiras. Por que disso? Essa é a minha provocação aqui, literalmente uma provocação, porque eu não acho que a questão é técnica, eu não acho que a questão é física, porque o Flamengo poupou jogadores no começo do estadual, o Flamengo, obviamente, teve alguns desfalques, o Pedro faz falta, mas... E hoje acho que perdeu o De La Cruz, hein? Tem o elenco para usar no nível físico que é necessário. Talvez o treinador, o tipo de jogo exija mais, não sei se é isso. Será que tem um elenco mais equilibrado? As peças que saem, as que entram, há mais equilíbrio? Não sei. Acho que isso é relativo. Eu tô levantando questões. Eu não sei, porque eu fico pensando assim... Você levantou uma provocação boa aqui. Se eu tiver que achar uma explicação só, eu não tenho a menor convicção de que é isso. Eu também não tenho. Eu tô pensando junto aqui. O Palmeiras acredita que vai ganhar o jogo no final, o Flamengo ainda tem alguma dúvida. O Palmeiras tem Mas não sei se é isso. O Palmeiras tem mais condições de manter o jogo que ele quer, com o elenco que ele tem, do que o Flamengo. O Flamengo sem Arrascaeta, um jogador, é outro Flamengo. Inclusive... Em período mesmo. E aí, no segundo tempo, com o placar em desvantagem, o Palmeiras mudou a sua cara, fez todas as alterações. E aí, as pessoas podem não fazer conta, mas são 5 mudanças, metade do time. O Palmeiras mudou metade. E o Bragantino demorou para mudar. Quando acordou, a coisa já estava complicada. Acelerou na velocidade, meteu o Maurício, o Lucas entrou muito bem na partida, o Luigi entrou muito bem. O time do Palmeiras acelerou, começou a marcar a saída do Bragantino, que insistia só nas bolas longas. Aliás, desse belo zagueiro Guzmán, metendo belas bolas, né, pro Vinicinho, que quase fez o segundo gol, uma bola do Guzmán, mas isso fecha-se o parênteses. E aí o Palmeiras ficou em cima até que acabou fazendo o primeiro gol. Numa boa jogada pelo lado esquerdo, exatamente, a gente citou, do Lucas e do Luigi. A bola sobrou pro chute da entrada da área, marcado pelo Maurício. Aliás, esse foi o segundo. O primeiro gol foi na bola... Não, é isso mesmo, né? O segundo gol foi marcado pelo Murilo numa bola parada. Quando o primeiro do Murilo, né? O primeiro do Murilo e o segundo do Maurício. Isso. O Maurício entra e... Isso mesmo, tá certo. E vira o jogo, ajuda o Palmeiras a virar o jogo. Isso, consegue o primeiro gol na bola parada, quando o Bragantino estava fechado. E no segundo gol, a bola pelo lado esquerdo, bola cruzada e o Maurício, que já tinha tentado esse chute um pouquinho antes,
pega bem na bola dessa vez, acerta o gol. E teve outra chance depois, que o Cleiton pegou. Bem parecido, né? Exatamente. Então o time do Palmeiras... E aí o detalhe, o Bragantino, quando faz o gol, ele fica fechado e tenta jogar no contra-ataque. O Palmeiras, quando fez o segundo gol, continuou atacando, não dando chance pro time do Bragantino atacar. Não tinha jeito. A saída de jogo era muito complicada pro time do Bragantino. O Palmeiras ficou em cima, poderia até ter feito o terceiro gol, como já foi citado aqui, então não tem o que discutir. Vitória merecida do Palmeiras, um time que consegue muita coisa fora de casa, porque ele também tem mais espaço para trabalhar. Em casa ele precisa dar uma ajeitada para ficar, claro, nem o time é imbatível, né? Mas para ter essa mesma eficiência quando ele precisa abrir defesas, quando ele precisa fazer o resultado. Hoje ele conseguiu fazer isso, jogando fora de casa. É um desafio que ele vai ter para manter essa mesma regularidade jogando em casa, embora o time do Palmeiras continue mostrando um favoritismo, uma tranquilidade, 4 pontos à frente do outro time que briga, no meu conceito, realmente pelo título, que é o Flamengo. Abriu 4. Eles se encontram agora. Pode abrir 7. 7 em 10, 11 rodadas. É muita coisa. Muito difícil tirar isso de um time tão pragmático como o Palmeiras. E o Bruno citou aqui os jogos que o Palmeiras venceu na condição de visitante. A gente está falando do Fortaleza no Castelão, do Internacional em Porto Alegre. Depois, essa tabela do Palmeiras que foi complicada e com muitas viagens, jogos fora... Lá no segundo semestre isso reverte. O Palmeiras vai jogar em casa contra esses adversários, hein? Outro fator importante. A tabela, coincidentemente, até a 10ª rodada, que vai ser a próxima, quando o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, ela coloca, Pedrinho, todos os times brasileiros classificados para a atual Libertadores no caminho do Palmeiras. Então, depois que o Palmeiras enfrentar o Flamengo, o Palmeiras já terá jogado contra todo mundo que está disputando Libertadores, e o Corinthians, que jogou a pré-Libertadores, mais o Bragantino, que está brigando para ser, né, para ficar em cima. Ou seja, do ponto, assim, teoricamente, a metade final do turno é quando o Palmeiras teria o caminho menos complicado. É quando ele vai pegar, por exemplo, Juventude, né, com todo respeito, o Santos, que está embaixo e tal, mas... Até agora, o Palmeiras já pegou Botafogo, Internacional, Fortaleza, São Paulo, né? O próprio Corinthians. Todo mundo que pisou em Libertadores esse ano já jogou contra o Palmeiras ou então vai jogar no próximo domingo, que é o caso do Flamengo. Eu vejo isso como uma vantagem para quem está passando por essa fase líder do campeonato. Agora, tem um detalhe, né, Pedro e amigos? O Palmeiras, o ano passado, ele tropeçou em casa. Ou seja, ok, isso que o Pipeno falou é irrepreensível. Se você olhar na teoria, projeção, os jogos mais difíceis eram agora, e o Palmeiras está passando por eles. Na teoria, ok. Se ele mantiver a lógica na segunda parte, aqui ele reverteu um pouco a lógica. Sim. Sentindo, embora sendo favorito, você imaginar que ele fosse ganhar em Bragança, em Fortaleza e do Inter em Porto Alegre era um pouco demais, né? Fazer 9 pontos nesses 3 jogos. É aquele tipo da coisa que você fala assim, bom, se eu fizer 6 tá legal, se eu fizer 7 tá ótimo, se eu fizer 5 também tá bom, dá pra você, né? Ganha 1, empata 2, tá bom. Opa! Mas ele fez 9. Então meio que ele reverteu a lógica. Agora, não pode perder isso em casa. Senão não adianta nada. O que ele fez, ele tem que manter um nível de atuação em casa. E essas foram reações da mídia e imprensa após o Palmeiras ganhando do Bragantino aí de virada. Lembrando, tivemos um botão de hype para hype o vídeo. Tamo junto, é nóis.